que eu lembrei agora, só quebrar um pouquinho esse ritmo econômico. Conta pra gente um pouquinho da sua história, que você foi militante, presa política, essas coisas todas. Porque eu acredito que essa galera que está te acompanhando, que você não sabe disso. Não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo. Isso aí, na verdade, é uma informação restrita, né? Na verdade, só minha família sabe, algumas pessoas mais próximas, porque a gente fazia parte do movimento estudantil. Então, eu sou uma pessoa bem próxima, você contou para mim isso daí. Agora é mais gente que está sabendo, né? Mas eu acho que não tem problema. Hoje eu não tenho problema com isso. Mas teve uma época em que ficava realmente muito restrito a minha família, porque é um evento assim, que não foi um evento assim, digamos assim, bacana, mas eu acho que fez parte da minha vida, né, de engajamento, né? E na época do movimento estudantil, a gente tinha grupos de estudo. Então, a gente estudava o Capital, a gente estudava Gramsci, a gente estudava, enfim, sociólogos, filosofia. Então, nesse grupo de estudo, na época havia muito a caça às bruxas, né? Então a gente integrava esse grupo de estudo do antigo Partidão, que era o Partido Comunista do Brasil. Não sou comunista não, tá, gente? Antes que alguém fale. É porque na época era o partido, na verdade, que a gente conseguia ter esse tipo de atuação. Tanto no movimento estudantil, nas assembleias e tal, no conselho que tinha da economia, gente, tinha um nome lá, porque eu era mais ativa no DCE, né, que era o Diretório Central dos Estudantes, e em algumas ocasiões na UNE e no diretório que tinha o pessoal da economia. Então, nós fazíamos semanalmente esse grupo de estudo. Inclusive, era na casa, no apartamento de uma pessoa, uma figura pública importante aqui no Espírito Santo, que eu acho que prefiro não dizer o nome, mas, enfim, eram políticos que hoje têm expressão, que faziam parte desse grupo de estudos. Não era político na época? Não era político na época, era estudante de economia também, como eu, que estava acho que o quarto período de economia. Então, a gente estudando tranquilamente, era um grupo, eu acho que de 8 a 9 pessoas, aí a gente só recebeu um vizinho, chegou e falou, a polícia, a polícia está aí. Aí entraram os policiais federais, se não me engano, foram 4 policiais. Aí eles falaram, nós estamos aqui, estamos invadindo uma célula comunista. Aí pegou todo mundo e levou para a Polícia Federal. Era antigamente ali na Marechal Campos, não, na Avenida Vitória, ali onde era o Sindi Rodoviários, próximo dali, onde hoje é o Sindi Rodoviários. Mas foi apenas, eu acho que foi de um dia a um dia e meio, né? Inclusive o próprio policial que ficou lá na onde... Essa célula perigosa, uma está no Diese há 30 e poucos anos, o outro virou governador, chegou a governador. O outro virou governador do estado. Perigo. Perigosa. Bem perigosa. Mas, enfim, aí a gente passou uma noite na cela, né? E eu me lembro que o cara que ficava na minha cela, lá de vigia, não sei como é que é o nome, ele virava e falava, menina, você é uma criança, como é que você estava nesse negócio? Eu falei, eu só estava estudando, moço. Eu sou estudante de economia. A gente estava estudando o funcionamento do capitalismo. Aí eu só me lembro do rapaz da Polícia Federal. O que é capitalismo? Não, ele só falou, o quê? Provavelmente ele não sabia. Mas eu acho que hoje eu tenho orgulho dessa passagem, eu acho que nossos companheiros que na época também foram presos, que hoje tem uma história também bacana, acho que fez parte, né? Mas não teve violência, sabe? Mas impactou, né? Digamos assim, eu fiquei Estudar período incomoda bastante. Estudar incomoda. Então, hoje a moda é... Isso me impactou um pouquinho, porque a gente vivia o final o início da redemocratização. Então, a gente ainda tinha casos, sabia de casos da ditadura, de pessoas que morriam. Eu mesmo fiquei sabendo que no próprio Porto do Espírito Santo, às vezes eles colocavam 40, 50 pessoas no navio e despejavam em alto mar. Então, tinha umas coisas assim. Então, você ficava assustado. Eu falei, vou parar num lugar desse, estou morta agora. Vou aprender a nadar. Então, eu fiquei um pouco assustada, mas... se não me falhar a memória, eu acho que na semana seguinte a gente voltou a estudar novamente. Isso aí. E aí, Edinho? Também passou por esses bocados aí lá em São José dos Calçados? Não. Ele tem idade para isso, não. Mas teria sido, provavelmente, né, a nossa família, pegando lá do meu pai, enfim.
passaria alguns apertos nessa época. Né? E a gente estava eminente agora, né? A gente estava olhando para o futuro aí recentemente, preocupado, porque os sinais não eram dos melhores, mas vamos esperar que seja a página virada e que a democracia, pelo amor de Deus, esse tipo seja de liberdade, revigorada. Esse tipo de liberdade nunca pode ser mexido. Mas eu acho interessante que essa questão de você ter uma visão mais social para as coisas, isso surgiu quando eu tinha 12 anos de idade. Então, quer dizer, a faculdade, é claro que me permitiu fazer esse debate de uma forma mais sistemática, mais teórica, mas eu com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, às vezes eu via a situação do meu pai trabalhando, às vezes eu via pessoas com muito patrimônio, outras sem patrimônio, nada contra quem tem patrimônio, mas eu achava que era uma relação difícil, que às vezes isso não tinha relação com a honestidade, não tinha relação com o trabalho. Eu via tantas pessoas trabalhando que às vezes não tinham aquele conforto que outros grupos sociais tinham. Então isso aí começou a alertar, né, a minha mente para essas questões. Aí quando eu fui fazer o ensino médio, eu comecei a ler alguns autores que mais ou menos falavam sobre isso, mas o meu acúmulo teórico era muito ruim. Então, foi na universidade que surgiu essa oportunidade de realmente estudar o assunto. Né? E vocês podem falar o que quiser do marxismo, né? Porque muita gente é contra o marxismo, acha que ele não é atual. Mas eu acho que você falar que Marx não é atual é a mesma coisa que você dizer que Einstein não é atual na física hoje. Então, não tem como. O Marx, ele tem isso, por isso a gente tem que olhar tudo com historicidade. O Marx, na época, ele foi importantíssimo para explicar o funcionamento do sistema. Nos 3, 4 capítulos do Capital. Ele falou sobre a mercadoria, depois ele falou sobre a acumulação, depois ele falou sobre o capital produtivo, capital financeiro. Então, ele é atual, porque ele é uma base teórica. Né? Então, para explicar. Como a sociedade se movimenta e para nós trabalhadores, a questão da exploração, né? A questão que foi da ele que deu luz, trabalho. Né? A questão... É claro que essa questão do valor trabalho e o tal da mais-valia, que todo mundo acha que é coisa de comunista, assim, em tese até seria, né? Porque o Marx escreveu, né, junto com o outro, o Engels, o Manifesto, né? Mas ele, na verdade, ele tentava explicar o funcionamento do sistema, né? De por que às vezes essas rupturas, muitos produzem e poucos se apropriam dessa riqueza gerada, né? Então, com base nisso é que você vai desenvolvendo toda a outra questão.